sorte a minha. Tá lasqueira. Hoje tudo que eu tinha planejado para gravar esse vídeo deu errado. Mas tá tudo certo. O importante é que eu vou gravar. Meu Deus do céu. Bora. Essa aqui é a segunda tentativa de gravar esse vídeo. Eu acabei de gravar ele e ficou com 30 minutos, porque tava caótico demais isso aqui. E eu vou tentar ser mais objetivo aqui. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre um dos maiores prazeres que eu vivo hoje na minha casa, que é poder dar conforto para minha esposa e para minha filha, que tá quase chegando aí. Faz mais ou menos 2 anos que eu passei a entender melhor o que é ser o homem da casa. A gente cresce, né, ouvindo sobre isso, só que a gente não recebe um manual de como ser o homem da casa, como guiar a sua casa da forma certa, como trazer direcionamento, enfim, né? A gente simplesmente vai crescendo, vai acertando, vai errando, e aí diante disso aí a gente vai alinhando as coisas. Só que nem sempre a gente consegue alinhar, né? E muitas vezes a gente pode até, sei lá, passar uma vida inteira fazendo de um jeito que a gente acha que é certo, porque funciona, mas que acaba gerando consequências para sempre, né, na vida das pessoas. Eu e a Yasmin, no nosso relacionamento, a gente sempre priorizou não se ocupar demais com as coisas, com trabalho, com compromissos, para que a gente pudesse ter mais tempo juntos, para que a gente pudesse viajar, para que a gente pudesse aproveitar o tempo juntos, enfim. E isso no nosso namoro, até o início do casamento, foi muito bom, porque acabou gerando entre nós um ritmo muito igual, uma intensidade igual, assim, de fazer as coisas. Isso, dentro do relacionamento, é bom demais, porque daí o casal começa a ter mais sintonia, começa a virar muito parceiro naquilo que tá fazendo. Exceto por um ponto. O papel dos dois não pode ser igual. E esse é o problema que, sem perceber, eu acabei entrando. A gente, por sempre ter o mesmo ritmo, a gente se gastava o mesmo tanto, a gente trabalhava o mesmo tanto, e dentro do casamento, o papel dos dois é diferente. Não tem como eu, homem, entregar o mesmo tanto que a minha esposa. Então, em 2024, eu recebi uma proposta de emprego que confrontava isso, né, esse ritmo que a gente levava. Porque era uma proposta presencial, eu tinha que estar lá, né, de segunda a sexta, fixo ali, então não teria toda a liberdade que a gente tinha antes e tal. E assim, pro nosso namoro, igual eu falei, serviu para aquele tempo, foi muito bom. Até para formar a gente como um casal, né? Só que a partir do momento que a gente casa, é outra vida, né? É outras responsabilidades, é outros papéis que a gente precisa assumir. Principalmente nós, homens. E aí eu aceitei essa proposta porque eu sabia que seria muito bom pra gente. Apesar de me tirar totalmente da zona de conforto, eu sabia o quanto isso ali iria ser bom para a vida que a gente está construindo. Só que no primeiro mês que eu comecei a trabalhar lá, eu já fiquei em crise total, me deu crise de ansiedade, eu nunca tinha tido isso na vida. Eu comecei a me perguntar se eu estava se eu tinha tomado a decisão certa e se eu ainda tinha tempo de voltar atrás, porque eu não sabia o propósito pelo qual eu estava lá naquele lugar. E por não saber o propósito pelo qual eu estava lá, eu comecei a entrar em crise. E aí a gente foi tomar um café com um casal de amigos, o Erielber e a Dai, que são presentes de Deus na nossa vida. A gente estava tomando café e o Erielber começou a compartilhar sobre o sacerdote, sobre o papel do homem dentro de casa. E ele estava, na verdade, testemunhando aquilo que ele estava vivendo. E aí, durante a conversa inteira, eu estava sentindo muito Deus falando comigo. E a conversa acabou comigo chorando muito, mas entendendo o que era para eu fazer. Até aquele momento ali, toda a crise que eu estava enfrentando era justamente porque eu não sabia o que eu estava fazendo naquele lugar. Por que eu tinha tomado aquela decisão. A partir daquele café ali, eu saí com outro olhar. Eu saí com sangue nos olhos para fazer acontecer. Porque eu entendi o que era para eu fazer. Qual era o meu papel, qual que era o meu propósito. Não só naquele lugar, mas dentro de casa. O que eu precisava gerar dentro de casa. O que eu precisava construir. Qual que era a responsabilidade que eu tinha como homem de casa. E a partir desse momento, toda a nossa vida, minha e da Yasmin, começou a mudar completamente. Inclusive, o fato de a gente estar morando em Brasília hoje aconteceu logo depois de eu ter entendido isso, de eu ter assumido esse papel. Várias áreas da nossa vida começaram a destravar, começaram a andar
E algumas coisas muito rapidamente, porque a gente começou a entender o papel de cada um dentro de casa, dentro de um casamento. Tá, e qual que é esse papel? Vamos lá. Nós homens não fomos criados para viver num lugar confortável. Deus não nos criou para isso. Para mim, isso ficou muito mais claro quando eu entendi, porque todas as vezes que eu ficava num lugar confortável, num lugar de comodismo, sempre foi questão de tempo para eu começar a estragar, para eu começar a ficar depressivo, para eu começar a ficar chato, literalmente estragar, porque eu não fui criado para isso. Deus não me criou para viver num lugar de conforto, num lugar confortável. É para estar num lugar desconfortável mesmo, porque é num lugar desconfortável que a gente amadurece. E isso em todas as áreas da nossa vida. É um lugar desconfortável que a gente aprende a lidar com situações diferentes, situações difíceis, com conflitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a responsabilidade de trazer segurança e direção para uma família é do homem. Vários problemas que a gente vê hoje em dia da nossa sociedade se resumem a isso: a falta de um pai dentro de casa. Porque a falta de um pai dentro de casa não traz destino, não traz segurança, não traz clareza, não traz propósito. E não estou falando da figura de um pai ali, eu estou falando de um pai que sabe o que tem que fazer, de um pai que assume o seu papel de sacerdote dentro da sua casa. E aonde que o homem encontra esse lugar? Aonde que o homem encontra essa segurança que ele precisa entregar para o lar? Aonde que o homem encontra esse propósito que ele precisa entregar para o lar? Aonde que o homem encontra essa direção? Em Deus. Não tem como eu entregar algo que eu não tenho. Não tem como eu guiar a minha família se eu não sei nem para onde eu estou indo. Aquilo que eu falei no começo, que eu estava naquele emprego, eu não sabia para onde estava indo, eu estava perdido, eu não sabia para onde estava levando a minha casa. Quando a gente entende que a gente precisa encontrar em Deus a direção para nossa casa, o propósito para nossa casa, qual é a segurança que eu encontro em Deus que eu preciso proporcionar para minha casa, aí as coisas começam a andar, assim como começaram a andar na nossa vida. Então, resumidamente, o lugar de segurança da minha família é em mim e o meu lugar de segurança é no Senhor. É Ele que vai me dar capacidade, é Ele que vai me dar clareza, vai me dar direção para que eu possa oferecer isso para minha família, para que minha família, para que minha esposa, meus futuros filhos possam encontrar em mim um lugar de segurança. E eu não estou falando isso num lugar de centralizar tudo em mim, eu estou falando do papel do homem. O papel da esposa é outro papel. Juntando esses dois, cada um assumindo o papel que Deus criou pra gente, a nossa família vai viver de acordo com a vontade de Deus, vai viver aquilo que o Senhor tem planejado pra gente. Não o acaso, sabe? Não viver como se não houvesse amanhã, não viver deixando a vida me levar, mas vivendo como quem sabe para onde está indo. E isso é lindo demais. Quando a gente entende isso, várias questões na nossa vida começam a ser respondidas, várias questões começam a se alinhar com o propósito de Deus. Então hoje eu consigo viver um dos maiores prazeres da minha vida, que é proporcionar segurança e conforto, direção para minha casa, porque 2 anos atrás eu entendi qual era o meu papel e eu assumi esse papel, eu encarei esse papel, que é de viver num lugar desconfortável, mas de crescimento, e que é de assumir a responsabilidade que eu tenho de dar segurança e direção para minha casa. Esse é o vídeo de hoje e até amanhã.